E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito legal, que foi jogada agora há pouco no Title Tuesday entre Magnus Carlsen e Alvar Alonso Rosell. Nessa partida, o Magnus joga E4, quando vem o E5, ele joga uma das aberturas mais legais do xadrez, F4, o Gambito do Rei. Eu gosto bastante, leva posições dinamicamente muito interessantes, e independente se o adversário aceita ou não, mas o Magnus não somente joga o Gambito do Rei, como ele também leva isso para uma linha muito perigosa, muito legal. Então, fica aí que você vai ver do que eu tô falando. O Alvar recusa educadamente o Gambito, não aceita pegar o peão de F4, ao invés disso joga cavalo em C6, e nessa posição, normalmente o que você faz é jogar algo como cavalo em F3 para ficar de olho nas ameaças de dama em H4. Essa ideia do dama em H4 é tão perigosa que um lance que é comum em nível amador, mas que perde na hora, é tomar o peão, com a ideia de que pretas vão tomar de volta, depois você vai jogar D4, mas não, vai vir a infiltração de dama e você pode muito bem abandonar, porque na sequência vai cair o peão de E com cheque, independente do que você faça. Você vai perder muito material ou levar checkmate nessas ideias. Então o cavalo em F3 é um lance que é jogado em 90% dos jogos, mas a gente tem cavalo em C3 por parte do Magnus. Por enquanto, não tem problema, dá tempo de jogar cavalo em F3 no próximo lance. Peão toma peão por parte do Alvar, renovando a ameaça de dama em H4, porque tá eliminando a possibilidade do G3, como uma resposta. Então é claro que o Magnus vai jogar agora cavalo em F3, né? Não, errado. O Magnus joga um lance peão na casa de D4. Tá basicamente convidando o Alvar a jogar a infiltração de dama em H4. E olha que situação. Se o dama em H4 for jogado, o jogador de brancas não pode, é claro, responder com G3. O peão tá cravado. Peão toma, se você tomar de volta você perde a torre, tem a ameaça de G2, certo? Com cheque descoberto, promovendo outra dama, então você pode perder muito rápido. Então você tem que mexer o rei. Para onde ele vai? E2 é a casa. Nossa, o rei tá no centro, tá bloqueando a saída da dama, tá bloqueando a saída do bispo, mas acredite ou não, essa daqui é uma linha teórica e acredite ou não, isso daqui é perfeitamente jogável para as brancas, porque o argumento é que o peão de F é muito difícil de segurar, e o outro argumento é que cavalo em F3 ganha muito tempo na dama e que tem ideias de cavalo em D5, já que a dama não tá mais protegendo a casa de C7. Então, sabendo que isso daqui pode ficar muito agudo, muito rápido, o Alvar vai para outra ideia que também é legal, G5. Ele defende o seu peão. E basicamente, nessa posição, ele tá perguntando pro Magnus, ok, você tem dois peões no centro, um cavalo desenvolvido, mas eu tenho um peão a mais. E como exatamente você visa recuperar o material? E o Magnus responde, é claro, com 100% de precisão, peão na casa de H4. E a ideia é simples, se você tomar, você vai ficar com 4 peões dobrados isolados, é claro que todos eles vão caindo um a um, e ao mesmo tempo é muito difícil de defender o peão de G5 de uma maneira ou de outra. Se você joga um lance como peão na casa de H6, eu vou só tomar, seu peão de H tá cravado. Se você jogar peão na casa de F6, dama H5, por exemplo, como uma resposta. E esse G5 funciona muito bem quando tem um cavalo em F3, porque a ideia é jogar G4 e chutar o cavalo daqui. Agora, sem o cavalo em F3, o que é que o Alvar pode fazer? E a resposta é que muito pouco. Ele joga peão em D6, né, ignorando a ameaça em cima do peão de G, o Magnus toma, e depois de dama toma, nós temos uma cravada no peão de F. E para o Magnus é uma questão simples de pressionar o peão que está cravado para recuperar o seu material. Então ele joga cavalinho E2, desenvolvendo, ao mesmo tempo pressionando a cravada e ficando de olho no dama em G3 cheque, que era uma ameaça, dama em H4 cheque também está coberto pela torre, e basicamente o Magnus vai recuperar o seu material com juros. Por quê? Depois de 7 lances, né, jogando uma linha super duvidosa, que já não vejo jogar há muito tempo, o Magnus está numa posição de vantagem estratégica. E você vai ver por que logo. A gente tem bispo em G4 por parte aqui do Alvar, na prática oferecendo uma troca de tudo, né? Ele crava o cavalo, mas bispo toma F4, vem com tempo na dama e ganha um peão. Então o Magnus joga bispo toma F4, o Alvar joga dama toma bispo, e é claro, se você tomar a dama, você vai perder a sua dama e a gente vai ter uma troca igual, exceto que a posição no final não fica nada igual. Cavalo toma F4, bispo toma dama e torre toma D1. E agora eu quero que você avalie a posição, você se questione quem é que tá melhor e por quê. E vamos ver se você entende de xadrez posicional e de finais de jogo, tá?
Eu espero que você tenha feito uma avaliação correta, mas a resposta está no número de ilhas de peões. Ilhas de peões são os peões que estão conectados. Então, por exemplo, todos esses peões podem se defender. Eles estão todos amarrados de uma maneira ou de outra, mesmo que o C3 não tenha sido jogado ainda. Então, eles são uma única ilha de peão. E esse peão é uma ilha por conta própria, ele é um peão isolado e, portanto, uma fraqueza. A questão é que o Magnus só tem uma fraqueza, enquanto o Alvar tem duas. E isso faz toda a diferença, né? Se você ter dois alvos para atacar, deixa a defesa muito mais difícil. O Alvar ainda joga tremendamente bem, ele faz o rock longo e quando o Magnus joga Bispo em C4, ameaçando o peão de F7, ele joga não para defender F7 e não para jogar F6, que é um lance tenebroso, né? Um lance horroroso. Vai piorar muito a qualidade do bispo, vai piorar muito a qualidade do cavalo que queria ir para essa casa. Ao invés disso, ele joga bispo em G7. Você vê? Se você puder trocar uma das suas fraquezas por um peão que é um pouco mais forte, faça, muito melhor. Então, o Magnus não toma em F7, ao invés disso ele joga cavalo em E2, defendendo o seu peão fraco. Nós temos cavalo em F6, novamente, o Alvar está jogando tremendamente bem. Ao invés, né, de defender o peão de F7, ele está jogando para contra-atacar os peões fortes do Magnus. Mas o Magnus vai forçando o material a sair do tabuleiro. Ele joga cavalo em H5, ameaçando duas peças ao mesmo tempo, e por consequência, forçando troca, qualquer troca, mas vai ter uma troca aqui. Cavalo toma cavalo, torre toma, e novamente o peão de F tá caindo, mas você acha que o Alvar vai defender o peão de F? Não, ele joga torre em E8, ameaçando o peão de E. O Magnus defende com bispo em D5 e vem cavalo em B4, dessa vez pressionando tanto o bispo quanto o peão de A, quanto o peão de C2. E nessa posição, nós temos um momento tremendamente instrutivo, porque o Magnus poderia, né, nessa situação, jogar muita coisa, mas ele opta pelo lance rei na casa de D2. Então ele prefere defender o peão de C e ele permite a dobra dos seus peões, porque depois de cavalo toma D5, ele tem que tomar de peão para não perder o peão, e ele fica com peões dobrados. Tem muita gente que é alérgico a peões dobrados, né? Tem muito jogador que não gosta de maneira alguma, acha que peões dobrados é a pior coisa do mundo. Mas aqui é um ponto interessante, porque esses peões dobrados fazem parte de uma mesma ilha de peões, e são peões centrais. Por eles estarem conectados aos outros peões, eles são muito fáceis de defender. E, novamente, nós temos uma situação na qual aqui o Magnus Crossing tá melhor, porque ele tem apenas uma fraqueza, né? Os peões dobrados não contam como uma fraqueza, porque eles estão na mesma ilha. Então, torre em E4, ameaçando o peão, C3 defendendo e torre em E8 com tempo no cavalo. Claro, o Magnus tira o cavalo daqui, defendendo a infiltração de torre na casa de E2, tem uma ameaça em cima do peão de H e o Alvar vai para a ideia de trocar fraquezas. Então, ao invés de defender o peão de H que está caindo, ele joga a torre em G4, não somente ameaçando tomar o peão com cheque, mas também, né, bem problemático depois, a captura do peão da casa de B2, já que você não teria nenhuma maneira de defender. Cavalinho 2 aqui para se livrar do cheque, né? Vai cair o cavalo com cheque. Então, o Magnus joga a torre em G1, lance forçado, tem que defender, e o H6 por parte do Alvar, né? Tirando ali o seu peão do ataque da torre. O Magnus começa então a cutucar as fraquezas do Alvar, como a gente comentou, joga a torre em F5, cutucando o peão de F, torre em E7 defende, e cavalo em E2, trazendo o cavalo de volta para o jogo, de maneira bem ativa também, com a ideia de jogar G3 e se livrar da fraqueza, ou melhor, né, não se livrar da fraqueza, mas liberar outra torre, porque o cavalo vai estar defendendo o peão. E nessa posição, o Alvar, na verdade, encontra o melhor lance. Ele vê que a defesa passiva aqui não funciona, não tem muito que você possa fazer. Se você ficar jogando lances passivos, eu vou jogar, sei lá, B6, né? Aí o Magnus vai jogar o G3, o cavalo vai defender o peão, e depois ele vai jogar a torre em F1 e vai ficar pressionando aqui as suas fraquezas. E se você, por exemplo, jogar um lance como o F6 para ficar de olho nessas ideias, aí você mata o seu bispo de vez, né? O Magnus vai ter todo o tempo do mundo para organizar um ataque a esses peões isolados, o seu bispo não tá fazendo nada. As casas fracas estão completamente, né, rendidas aqui à posição do Magnus. Por consequência, aqui, de maneira muito precisa, na verdade, nós temos H5, sacrificando o peão. Esse lance é muito legal e é um sacrifício de peão para tentar ativar o bispo pela casa de G5. E você vai ver que acaba funcionando. A gente tem torre toma peão, bispo em F6, e aí o bispo vai vir para G5, independente do que você faça. G3 por parte do Magnus, para o cavalo defender o peão, e bispo em G5 cheque. Rei na casa de D1 e F6, e ele conseguiu. Ele fez com que o bispo saísse da frente do peão,
conseguiu defender a sua fraqueza e conseguiu, ao mesmo tempo, ativar o bispo. Então, por mais que ele tenha um peão a menos, ele tá tentando ativamente segurar a posição, porque o peão extra do Magnus é um peão dobrado, então ele tá argumentando que o Magnus não vai conseguir vencer isso daqui. O Magnus joga torre em H8, em D7, e torre em H2, dobrando torres na coluna aberta. Mas, por enquanto, ele não tem nenhuma infiltração muito forte. A gente tem torre em E4, ameaçando ganhar o cavalo, então torre em H2, defendendo o cavalo. Nessa posição, o Alvar, meio que para passar a vez, eu acredito, joga torre na casa de E3, e aqui vem o lance mais brilhante do Magnus nessa partida. Esse lance aqui é uma beldade. É um lance dificílimo de encontrar, mas é muito, muito massa. O Magnus joga, e eu quero que você pausa, tenta encontrar aqui o lance, né? O lance maravilhoso, para aqueles que foram capazes de ver, meus parabéns, cavalo em F4. Tanto permitindo torre cheque aqui embaixo, como também gerando aqui uma ameaça gravíssima ao custo de um peão. Ele tá sacrificando o peão de G3. Qual que é o ponto? O ponto é que se você tomar o peão de G3, vai vir cavalo em E6. E para quem viu o meu vídeo sobre padrões de checkmate, aqui o Magnus está armando um padrão do checkmate do gancho. Torre em E8 é um belo checkmate. A única maneira de pará-lo é sacrificar a torre no cavalo. Então você ganha um peão, mas vai ter que perder a qualidade, a outra torre infiltra. Claramente não vale a pena. Por consequência, ao invés de tomar o peão, nós temos C6 por parte das pretas. E provavelmente a melhor tentativa era tomar o cavalo, que também não ia dar muito certo, porque depois de peão toma. Você tem um cheque aqui se você quiser, em D2 você não tem mais muito o que fazer, e o peão de F6 ainda é um peão muito fraco, muito difícil de defender. O Magnus conseguiu trocar material para um final onde ele tem mais material do que você. Então, claro que não estava fácil de jogar. Mas o Alvar joga C6, que também não é o lance correto aqui na posição, permite a infiltração cavalo em G6, e agora a torre vai entrar na sétima, porque sua torre não consegue ficar ali. Torre em 1 cheque, rei em C2, torre em A2 cheque, certo? Querendo trocar uma das torres, mas o Magnus só joga rei na casa de B3. Querendo ou não, as torres vão infiltrar na sétima, você vai perder material, talvez até levar checkmate. Torre toma torre em H2, para atrasar é inevitável, torre toma de volta, peão toma no centro, certo? Mas o inevitável chega, torre em H7, a infiltração chegou, e depois de rei na casa de C8 tentando segurar o peão de C, o Magnus joga cavalo em E7 cheque, já recuperando o seu peão, né? Cavalo toma D5, e agora ele tá ameaçando novamente o peão de F6, o peão de D6 ficou fraco, a torre tá na sétima, né? O rei tá com poucas casas. Ele joga A6 só para evitar temas de checkmate no fundão, né? Também porque cavalo toma peão, tá cortando a casa do rei, tá ameaçando o checkmate, então ele joga A6. A gente tem A4 por parte do Magnus, A5 por parte do Alvar, torre em D7 ameaçando tomar o peão de D, torre em G1, torre toma D6, torre toma G3 e cavalo toma em F6. E é nessa posição que o Alvar abandona a partida, porque 2 peões a menos também já é demais, né? Fora que o tempo também estava curto. Então, o Magnus vence uma partida brilhante, com uma linha super duvidosa do Gambito do Rei. E o mais impressionante é que ele vai para um final, tipo, no 7º lance e ganha a lá Capablanca.